Olá, gente, tudo bem? Meu nome é José Guilherme Almeida, eu sou professor de Educação Física, sou pós-graduando em Teologia e mestre em Educação. Atualmente eu faço parte da Primeira Igreja Batista de São Gonçalo, aqui no Rio de Janeiro, e também integro a CIA Dança e Vida, uma CIA de arte cristã que trabalha especialmente na dança contemporânea. E hoje eu quero fazer uma pergunta para vocês. A gente vai pensar sobre: será que Deus se importa com a arte? Nós temos tantas pessoas, tantos grupos, tantas igrejas que trabalham com arte, que usam música, que usam dança, que usam teatro. E como que essa arte tem valor para nós que somos cristãos? O que a Bíblia fala sobre isso? Então eu vou convidar você para, ao longo desse vídeo, aprender algumas coisas a partir da visão bíblica para tentar responder essa pergunta, tá bom? Primeiro ponto é nós sabermos quem foi o primeiro artista da Bíblia. Muitas pessoas falam que Bezalel é o primeiro artista, mas ele é apenas o primeiro ser humano que é denominado com a função de artista, de criar alguma coisa, porque Bezalel foi chamado por Deus para criar o tabernáculo de Moisés. Só que o primeiro artista da Bíblia foi o próprio Deus. Em Gênesis 1 e 2, nós temos o relato da criação e quem cria é o próprio Deus. Nós temos desde o início a produção de algo, sendo que Deus produz a partir do seu grande poder. Assim, Guilherme, por que então que eu posso dizer que a criação ela é arte? Primeiro, porque Deus ele usou a sua atividade de criar. Né? Quando nós falamos de criatividade, eu estou falando da atividade criadora, que nós seres humanos também temos. Nós temos isso porque nós somos imagem e semelhança de Deus. Mas isso eu vou falar daqui a pouco, tá? Quando eu penso em arte, eu estou falando de um saber técnico, né? O conceito de arte é uma aptidão inata para aplicar conhecimentos. É usar um talento, usar uma habilidade, para que você possa demonstrar uma ideia, um pensamento, criando um produto final. Se eu for falar de arte plástica, o produto final da arte plástica é um quadro, é uma escultura, é uma pintura. O produto final da dança é a própria dança, é um movimento organizado de forma a gerar sentido, a expressar algo. A música é algo que eu vou ouvir, vai ser a partir dos instrumentos, vai ser a partir do canto. No caso, Deus, enquanto Criador, ele trouxe à existência algo que é a criação, onde nós vivemos, onde nós habitamos e nós mesmos que somos parte da criação. Nessa atividade criadora de Deus, a gente pode relacionar algumas coisas que fazem parte da técnica, ou seja, da arte, porque a arte é igual à técnica, é igual a saber fazer. Quando Deus ele começou a sua criação, houve primeiro um preparo. Deus não só saiu criando. Gênesis 1 fala: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Pairar tem uma ideia de cobrir, não cobrir só de ficar em cima, mas cobrir como se fosse uma galinha chocando o seu ovo. Tem uma ideia de cuidado, o Espírito Santo estava ali gerando aquilo que seria a criação, então houve um preparo. Houve um cuidado sobre aquilo que seria feito. Então, de alguma forma, a criação ela foi pensada por Deus, ela foi desejada por Deus. E isso é ainda mais claro quando a gente fala da criação do homem. Porque todas as coisas foram criadas a partir da palavra. Então, Deus usou uma técnica, que é a técnica do falar, a partir do seu poder para fazer o mundo criado, né? Para fazer todas as coisas, menos o homem e a mulher. Porque quando ele foi criar o homem, ele usou uma técnica diferente, ele colocou a mão. Gênesis 2, versículo 7 fala que Deus modelou o homem a partir do pó da terra. Depois que ele formou a primeira estrutura do homem, ele soprou e aí o homem se tornou alma vivente. Depois ele foi fazer a mulher. E a mulher é feita de forma diferente. Já tem uma terceira técnica de produção. Deus pegou uma costela do homem, fez ele cair no sono, retirou uma costela e a partir do próprio homem, de uma parte do homem, Deus criou a mulher.
Então, só nisso nós podemos ver 3 técnicas diferentes, ou seja, 3 formas diferentes de fazer, 3 artes que Deus usou para produzir a sua criação. O mais legal disso tudo é que no relato da criação, Deus ele vai dando um juízo de valor sobre aquilo que ele fez. Se nós formos observar, especialmente o capítulo 1 de Gênesis, a cada final de dia da criação, Deus fala que viu que tudo era muito bom. Ele vai elogiando aquilo que ele mesmo fez. Isso tem uma importância dupla. Primeiro, declara que a criação ela é boa em essência, que aquilo que Deus fez é algo bom, não é ruim. O mal ele ainda não está na criação. O mal ele vai entrar por um outro motivo, que eu vou falar daqui a pouco. E o homem, quando está no finalzinho, lá no final do último dia, Deus fala que tudo era muito bom. Então o próprio homem é considerado bom. Ele é considerado agradável a Deus, porque no Gênesis 1:31, Deus se agrada daquilo que ele mesmo fez. Se gerou prazer, está ainda mais próximo do que a gente entende como arte hoje, já que a arte está relacionada ao que é belo, está relacionado ao que comunica e está relacionado àquilo que gera prazer. Guilherme, mas a criação comunica? Sim. Em Romanos, Paulo fala da revelação de Deus a partir da criação, que os homens são indesculpáveis por não conhecerem a Deus, porque a própria criação ela dá testemunho de que Deus é Deus, de que Deus existe. Então, como linguagem, a criação também é arte. Porque a criação está falando para a gente alguma coisa. Guilherme, mas você está falando de um conceito muito absurdo de arte, de algo que é inalcançável para a gente. Claro, Deus é o nosso padrão de artista. Ele foi o primeiro artista, o primeiro a criar. E se nós criamos, é porque de alguma forma nós recebemos essa capacitação de Deus. Se a gente for olhar em Gênesis 1, 26, 27, quando Deus vai fazer o homem, ele faz o homem conforme a sua imagem e semelhança. Significa que nós temos características muito próximas a Deus em alguns sentidos. Né? Nós não somos iguais a Deus, mas nós somos similares. Nós temos características próximas. E uma dessas características é a capacidade de criar. Tanto criar seres humanos, parecidos com a gente, termos filhos, quanto criar coisas. A diferença é que nós criamos a partir de algo. Deus criou do nada. Deus ele fez a criação vindo do nada, a partir do seu próprio poder. Nós usamos a criação de Deus, a gente pega o barro, a gente pega a madeira, a gente pega a água e os outros elementos da criação e utilizamos eles como substrato, como base para fazer outras coisas. Né? No caso da dança, por exemplo, eu uso um substrato já criado, que é o meu corpo. Eu uso o meu corpo para dançar. Se não fui eu que criei o meu corpo, logo eu estou utilizando algo criado por Deus para produzir algo. Eu estou utilizando o meu corpo para produzir dança, para produzir arte. E nós temos na Bíblia o sentido de que tudo que nós fazemos, tudo que nós produzimos, deve ser para a honra e para a glória de Deus. Né? Isaías 43:7 fala que nós fomos criados para a glória de Deus. Assim como Salmo 8 e Hebreus 2 fala que Deus nos coroou de glória. Deus colocou o homem como a coroa da sua criação, como aquilo que é mais importante na criação, como aquilo que revela Ele próprio. Nós somos representantes de Deus aqui na Terra. Nós somos, por isso, imagem e semelhança de Deus. Né? No meio da criação, nós temos uma função específica. Nós temos a função de gerenciar a criação. E esse gerenciar da criação faz parte dos mandatos que Deus nos deu desde o Jardim do Éden. E é com esses mandatos que nós recebemos, que a gente chama de mandatos criacionais, que nós vamos encontrar a principal base para entender aquilo que é arte, qual é a nossa função perante a arte. O primeiro mandato que eu vou abordar com vocês é o mandato espiritual. Quando Deus cria o homem, ele cria o homem para se relacionar com ele. Então já existe logo no início, em Gênesis 2:1, a necessidade do homem guardar o sétimo dia.
Ou seja, separar um dia da sua semana, que é o dia do descanso, para ter relacionamento com Deus. Essa é a ideia principal do sétimo dia. Junto a isso, em Gênesis 2:16 e 17, o homem recebe um mandamento muito específico, que aqui é chamado de Pacto das Obras. O homem ele deve não comer de uma determinada árvore no meio do jardim, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus não dá um motivo muito específico, Deus não explica, pelo menos o texto bíblico não fala grandes motivos. Existe uma ordem, o homem deve cumprir, entendendo que Deus sabe o que é melhor para ele. Quando o homem peca e come, o pecado do homem, o que o homem está dizendo para Deus é assim: olha, eu quero tomar minhas próprias decisões, eu não confio em você. Então ele descumpriu um mandato que falava da dependência. O homem precisava estar dependendo de Deus, acreditar em Deus e seguir a sua palavra. Isso faz parte do mandato espiritual. A gente pode ver, por exemplo, o mandato espiritual sendo cumprido em Gênesis 3, 8 e 9, quando fala que Deus descia ao jardim para conversar com o homem e a mulher na viração do dia. Isso é o cumprimento do mandato espiritual, do relacionamento entre homem e Deus. O segundo mandato está lá em Gênesis 2, 18 e depois do 21 ao 24, que Deus fala que o homem deve se juntar à sua mulher, esses serão uma só carne e eles deverão ter filhos. Esse mandato de procriar significa que o homem deveria construir família. E família no primeiro momento é um núcleo pequeno. Conforme o ser humano fosse enchendo a terra, nós teríamos a sociedade, que é o relacionamento homem com homem. Então, o primeiro mandamento, o mandamento espiritual, ele fala do relacionamento do homem com Deus. O segundo mandamento, o mandamento social, fala do relacionamento do homem com o seu próximo. E o terceiro mandamento é o mandamento cultural, que fala do relacionamento do homem com a criação. Quando Deus cria todas as coisas, ele coloca o homem como uma responsabilidade, que está lá em Gênesis 1, do 28 até o 30. Ele, além de mandar o homem encher a terra, ele manda o homem submeter a terra, dominar a terra. Ele fala que o homem teria acesso e domínio sobre todas as coisas da criação, sobre todos os animais, sobre todas as plantas. E é dever do homem dominar sobre todas as coisas da criação. Quando a gente fala dominar, não é só dominar no sentido de mandar e usufruir e destruir as coisas como a gente faz hoje. Isso é reflexo do pecado. A nossa responsabilidade, enquanto representantes de Deus na criação, era continuar a desenvolver a criação. Então, quando a gente fala de construir ciência, quando a gente fala de cultura, quando a gente fala de indústria, quando a gente fala de cultivo, quando eu falo de criar animais, tudo isso está relacionado a desenvolver a criação. Isso faz parte da nossa responsabilidade enquanto vice-gerentes da criação. Essa é a nossa responsabilidade. Essa é uma das formas que nós representamos Deus aqui na Terra. Enquanto Deus é rei, e ele é rei dos reis, acima de todas as coisas, ele colocou a gente na função de subgerente. Nós somos reis no sentido de que nós tomamos conta da criação. Nós gerenciamos a criação. Como filhos de um rei, nós temos a função de tomar conta daquilo que faz parte do reino de Deus. No nosso caso, nós tomamos conta da criação. Então, nós temos responsabilidade sobre todas as coisas. Tudo aquilo que nós devemos fazer para honrar a Deus. O problema é que, a partir do pecado, nós nos desvirtuamos dessa função. Nós paramos de cuidar da terra como representantes de Deus e começamos a usufruir da terra para a nossa própria vontade. Nós começamos a usar as coisas da criação para suprir aquilo que nós desejamos, diferente do plano original de Deus. Então, originalmente, a criação e tudo que o homem faz é bom. O problema é que, a partir de Gênesis 3, quando existe a queda, quando o homem é desvirtuado pelo pecado, a criação também sofre. Como a criação está debaixo da nossa responsabilidade, o erro do homem gerou consequência na criação. Se nós vivemos numa realidade caída, se toda a criação está afetada pelo pecado,
Significa que aquilo que nós fazemos também é ruim. Apenas por uma coisa: o sacrifício de Jesus na cruz. O sacrifício de Jesus na cruz foi um sacrifício completo. Jesus morreu para nos resgatar de modo completo. Ele nos resgatou em corpo, em alma e em espírito. Ele nos resgatou para que todas as nossas obras também fossem boas obras. A Bíblia fala que Deus nos predestinou para boas obras. Essas boas obras são em todos os sentidos. Não é só fazer boa obra no sentido de ajudar a pessoa que precisa. Não é só fazer boa obra no sentido de pregar o evangelho. Mas todas as áreas da sociedade, elas estão circunscritas nessas boas obras. Assim como Deus restaurou a nós em relação ao pecado com o sacrifício de Jesus, ele também restaurou a cultura. Por quê? Porque a cultura é produzida por nós mesmos. A cultura não é algo que vem de Deus a princípio. A cultura é uma produção humana a partir do relacionamento social. Cultura fala da forma como nós nos relacionamos com a criação e com o próximo. Então, cultura é um produto do ser humano. O que existe na Bíblia são modelos de cultura, modelos que nós devemos seguir. Ou seja, nós devemos colocar as leis de Deus na nossa vida, no nosso cotidiano. Levítico fala muito disso, e o Novo Testamento aplica essa ideia de ser santo, porque Deus é santo em várias coisas do nosso cotidiano. Logo, quando nós falamos de restaurar a cultura do reino, não é fazer uma coisa diferente do que a gente já faz, é fazer com novos princípios. Isso significa que tudo que o ser humano faz pode ser algo do reino de Deus. Pode ser algo dentro da cultura de Deus. Uma cultura que agrada a Deus, uma cultura que está dentro dos princípios bíblicos. Qual é a diferença? A diferença está em quem faz, em como nós fazemos. Não é na mensagem em si. A mensagem ela vai ser positiva se eu, que estou dando essa mensagem, sou uma pessoa positiva. Se eu tenho de Deus, se eu vivo com Deus, se eu sou um cristão verdadeiro, a arte que eu produzo, ela não vai ter outro caminho a não ser falar de Deus. Ela não vai ter outra direção a não ser expor a Deus, a não ser manifestar a Deus. Por isso eu não tenho que dizer que a arte ela só serve na igreja para evangelismo. A arte ela serve para muitas coisas. Em princípio, a arte serve pela arte. Porque se a arte ela é feita de modo correto, por um cristão verdadeiro, essa arte vai manifestar a Deus como uma obra de um filho verdadeiro de Deus. Se, por outro lado, eu tenho pecado e eu vou usar a arte para vangloriar o meu coração, para cuidar da minha vaidade, para falar das coisas que eu penso, que fazem parte da cultura caída do mundo, então essa arte não fala de Deus. Logo, o problema não está na arte, o problema está em quem produz a arte. O problema não está na cultura, o problema está em quem produz a cultura. Não está nos valores da cultura. Está em si esses valores, eles são valores de Deus ou valores do inimigo. Se a gente for em Mateus 5, por exemplo, que são as bem-aventuranças, Jesus está pregando um padrão cultural, um padrão de relacionamento com o próximo e com a criação totalmente diferente do que é pregado pela cultura caída. Nós temos lá várias coisas que a gente nunca faria se fosse pelo nosso próprio benefício. Mas como eu tenho uma estrutura no cristianismo, onde eu devo valorizar primeiro a Deus, que é o maior mandamento, e depois eu ter uma relação com o meu próximo, que eu valorizo a ele como eu mesmo, que é o segundo grande mandamento, logo, a cultura do reino é uma cultura que valoriza a Deus e ao próximo, é uma cultura de amor. Se a minha arte ela é permeada por essa cultura, se aquilo que eu produzo está valorizando a Deus e valorizando ao próximo, essa arte ela é uma arte relevante. Essa arte é uma arte que vai manifestar a vida de Deus, porque ela está dentro dos princípios de Deus. Vou te dar outro exemplo. João 17, 15 e 19, Jesus ora pedindo para que os cristãos não saiam do mundo. A intenção de Jesus não é que a gente se afaste do que tem aqui. A intenção de Jesus é que nós sejamos preservados do mal. Mais ainda, que nós estejamos no meio do mal, para que no meio do mal nós possamos produzir algo bom, nós possamos mostrar algo diferente para as outras pessoas.
Israel foi chamado como povo de Deus porque Israel tinha a função de mostrar para os outros povos o que era uma vida de qualidade com Deus. Que a partir da obediência de todos os mandamentos que estavam na lei lá de Moisés, tanto em Êxodo, quanto em Levítico, quanto em Números e repetido em Deuteronômios, eles seriam abençoados. Então a ideia de Israel, inclusive ali, numa localização geográfica que era o meio do mundo antigo, era que todos os povos pagãos olhassem para Israel e dissessem assim, nossa, tem uma coisa diferente neles. O que eles fazem é diferente. Como eles vivem é diferente. Mas, gente, Israel cultivava a terra como qualquer outro país cultivava. Israel criava gado como qualquer outro país criava. Então, qual é a diferença? A diferença é em por que eles faziam aquilo. É no como eles faziam. É um fazer que agradava a Deus. É um fazer que honrava a Deus em quem Deus é. Logo, a arte que estava em Israel era muito próxima da arte que estava nos outros países. Tinha música assim como tinha nas outras nações, tinha escultura como tinha nas outras nações, tinha produções em ouro como tinha nas outras nações. A diferença é que nas outras nações, toda a arte era produzida para honrar os deuses deles. Honrar a Moloque, honrar a Baal, enquanto em Israel a arte honrava a Deus. Essa é a ideia de sermos sal e luz do mundo. Quando somos sal e luz é porque nós mostramos algo diferente, nós revelamos aquilo que falta. Nós expomos a escuridão do mundo para uma verdade que é a verdade da palavra. Logo, a nossa função enquanto cristãos é produzir uma arte que tenha a ver com o reino. Não tem a ver como mensagem, mas tem a ver como conteúdo, como quem produz a arte. Porque, a nível prático, o balé clássico que eu danço dentro da igreja, eu também danço no palco do Teatro Municipal. A dança contemporânea, a técnica que eu vou utilizar para produzir um espetáculo no mundo, eu vou produzir o mesmo espetáculo dentro da igreja. O estilo que eu vou usar de música para adorar a Deus no domingo é o mesmo estilo que é usado no mundo. Os acordes que eu uso para tocar a música no domingo é o mesmo acorde que é usado para tocar no mundo. A técnica não faz diferença. A técnica é uma forma, é um caminho, é uma linguagem. Agora, o que eu estou demonstrando com essa linguagem, os princípios que estão por trás da minha arte, que é, na verdade, aquilo que eu estou falando para as pessoas, isso faz diferença. Se eu sou uma pessoa que vivo longe do Evangelho, se os meus princípios são diferentes do Evangelho, a minha arte não vai ser uma arte cristã. Porque aquilo que eu produzo vai estar exaltando aos deuses que eu sirvo no meu dia a dia. Se eu sirvo ao dinheiro, se eu sirvo ao ego, se eu sirvo à maldade, a minha arte ela vai falar disso. Porque a arte é um produto daquilo que eu sou, daquilo que eu faço. Agora, se eu tenho uma vida verdadeira com Deus, se eu conheço os princípios cristãos, se eu vivo baseado na Bíblia, a minha arte ela vai reproduzir isso. Isso é uma discussão muito acima de dançar uma música instrumental ou dançar uma música com letra cristã. Isso importa? Sim, a nível prático isso faz alguma diferença. Mas o que define não é se eu estou falando de Jesus ou se eu estou dançando uma música instrumental. O que define é quem está fazendo essa arte, é o que eu estou manifestando a partir da arte. Tem um autor muito importante na arte cristã que fala o seguinte: uma cultura ela torna-se não cristã quando os deuses errados são reverenciados e servidos. Essa é uma frase do Rookmaker, que é um teólogo holandês que se debruçou muito sobre a arte. Em outras palavras, ele está falando que se a minha cultura ela reverencia coisas que são contra a lei de Deus, como, por exemplo, a nossa cultura atual capitalista, que visa o lucro, que visa que algumas pessoas vão ser mais ricas enquanto outras são pobres, essa cultura está reverenciando deuses errados. Ela está reverenciando a Moloque, ela está reverenciando o Deus do dinheiro. Ela está reverenciando o individualismo. Isso é totalmente contra os princípios bíblicos. Então, essa cultura é uma cultura não cristã. A arte produzida por essa cultura é uma arte não cristã.
Se eu quero produzir uma arte cristã, o que eu preciso é reverenciar o Deus certo. Ou seja, eu preciso seguir os princípios cristãos. A gente pode aqui utilizar Paulo, lá em Romanos 12, 1, 2, quando ele fala para a gente não se conformar ao padrão desse mundo. Conformar é não entrar na forma, não ser igual, não fazer da mesma forma. E aí, de novo, não é a mesma forma técnica, é a mesma forma valores, é a mesma forma pensamento. Novamente, a técnica que eu uso para dançar no mundo é a mesma técnica na igreja. Talvez eu faça escolhas diferentes porque algumas coisas estão já deturpadas por aquilo que eu acredito. Então, naturalmente, existem técnicas de dança que são deturpadas, que algumas coisas delas estão sendo relacionadas ao pecado, como a gente vê muito com a questão da sensualidade. Mas o pecado não está na dança, o pecado não está no movimento, o pecado não está no corpo. O pecado ele está no Deus errado que está sendo reverenciado, no princípio errado que está sendo utilizado como base para aquela arte, para aquela dança, para aquela cultura. Então, quando Paulo fala para a gente não entrar no molde, no padrão do mundo, é porque nós temos um outro padrão. Nós temos um padrão celestial. Se tudo o que eu faço está dentro do padrão bíblico de caráter, se tudo que eu faço está respeitando os princípios bíblicos de como agir com Deus e como agir com o próximo e agir com a criação, eu estou fazendo uma cultura que é uma cultura cristã, uma cultura que agrada a Deus. De novo, isso vai muito além de colocar Jesus em todas as coisas que eu faço. Não é porque eu sou cristão que eu tenho que dançar apenas coisas que falam de Jesus no sentido direto. Eu posso falar da criação de Deus e com isso eu estou louvando o nome de Deus. Eu posso falar de amor, porque amor é algo criado por Deus. É a principal lei de Deus, é a principal estrutura do Evangelho. O Evangelho fala de amor incondicional. Quando eu falo de perdão, eu estou falando do Evangelho. Então a minha arte ela pode falar de muitos temas. Eu não posso falar desses temas segundo o padrão do mundo. Eu não posso produzir uma arte que esteja dentro do ideal, da lógica mundana. Eu tenho que produzir uma arte dentro da lógica cristã, da lógica da Bíblia. Muito além da mensagem. É o princípio. Isso é o mais importante, é isso que faz toda a diferença. Assim, tudo o que eu fizer vai estar louvando a Deus. Né? Então, respondendo a pergunta que eu fiz lá no início, Deus se importa com arte? Claro que Deus se importa com arte. Deus se importa com tudo que nós fazemos, porque tudo o que nós fazemos vai glorificar a Deus ou glorificar ao diabo. Se Deus nos criou para glorificar o nome dele, é porque Deus se importa com tudo o que nós fazemos, inclusive a arte. Mas ainda, como nós falamos lá no início, a arte ela é desejada por Deus, porque o belo ele foi feito para louvar a Deus. Se Deus é o nosso padrão de perfeição e beleza, então tudo o que é belo está nos levando a Deus. Pensa só, se você olhar para fora agora e ver como o céu está, no caso aqui eu estou gravando esse vídeo de dia. O céu está lindo, azul, com várias nuvens, o céu brilhando, tem pássaros, tem árvores. Isso é lindo, isso é belo de se ver. Então, de alguma forma, eu estou olhando a criação e a beleza da criação me direciona a Deus. Né? No tabernáculo, existem alguns itens que nos falam dessa beleza de Deus. E você pensa assim, o tabernáculo, especialmente o tabernáculo de Moisés, ele foi um tabernáculo que apontava diretamente para Jesus, é um tabernáculo extremamente simbólico. Mas ele também é toda a estrutura da religião cristã, porque é a partir do tabernáculo de Moisés que são lançadas as bases para que no Novo Testamento a gente entenda o sacrifício de Jesus. E nesse tabernáculo de Moisés, assim como o tabernáculo de Davi feito lá por Salomão, existem vários itens que são relacionados à beleza, à estética. Vou te dar um exemplo. Dentro do tabernáculo existiam várias figuras animais, figuras angelicais.
Se eu for olhar a roupa do sacerdote, por exemplo, eu tinha representação da pureza com o linho, eu tinha representação de Jesus com as 4 cores. O tabernáculo ele tem 4 cores bases, né? Que é o branco, o azul, o roxo e o vermelho, que falam de características de Jesus, que inclusive vão ser dissecadas dentro dos 4 evangelhos. Eu tenho alguns desenhos surrealistas, ou seja, uma arte que não está falando de algo natural, como a criação. Por exemplo, eu tenho romãs, que são violetas, púrpuras e carmesim. A cor de romã ela é mais para o vermelho, dourado, talvez rosa, mas violeta, púrpura. Essa cor ela foi literalmente inventada. Ela foi colocada ali. Na natureza não tinha essa cor. Por quê? Estética. Beleza. Êxodo 25, versículos 31 e 33, falam do candelabro de ouro, que deveria ser construído para estar no tabernáculo de Moisés. Esse candelabro era ricamente decorado. Não era só algo de ouro para simbolizar a pureza e simbolizar Jesus como aquele que é a luz do mundo. Né? Porque lá em Apocalipse, Jesus ele está no meio do candeeiro. Ali, o candelabro é bonito. O candelabro ele tem esculturas, ele tem flores no entorno. Por quê? Porque a beleza dele representava a beleza de Deus. A beleza faz parte de Deus. Em 2 Crônicas 3, versículos de 5 a 7, eu tenho a descrição de uma das salas do Templo de Salomão que deveria ser adornada por pedras preciosas. Adornadas, esse é o nome. Adornar faz referência à beleza, a tornar belo, colocar um adorno a enfeitar. Mais do que isso, essa sala ela tinha paredes de madeira, essa madeira era coberta de ouro e o ouro era esculpido. Não tinha só a função de estar ali e fazer a parede, né, de tomar conta do vento, por exemplo, não era só para isso. Existia a beleza, porque ele era esculpido, assim como vários itens do tabernáculo. Tanto de Moisés quanto de Davi, construído por Salomão, eram esteticamente lindos. Tinham muita beleza e riqueza dentro deles. Você acha que, especialmente o tabernáculo de Davi, construído por Salomão, ele era cheio de ouro, cheio de pedras preciosas à toa? Era para mostrar o valor dele. Poderia ser construído por outros materiais? Sim. Existe uma questão simbólica nos materiais? Sim. Mas também existe beleza. A beleza faz parte daquilo que está dentro de nós e daquilo que adora a Deus. O problema é que o pecado fez com que a gente criasse uma relação com as coisas belas como se fosse algo para nos engrandecer, como se fosse algo para encher a nossa própria vaidade. Mas a beleza está na criação desde sempre. A beleza faz parte da essência de Deus. Mais do que isso, Deus é o nosso padrão de belo. Assim como Deus é o padrão de verdade, Deus é o principal padrão de belo. Apesar de nós termos diferenças culturais do que um acha que é belo, o que o outro acha que é belo, biblicamente, Deus é o nosso padrão de beleza. Até porque, quando nós chegarmos na glória e nós formos ressuscitados no último dia, o nosso corpo ele vai ser conformado à forma de Cristo. Jesus, quando ressuscitou, ele teve um corpo glorificado. Imagina que corpo lindo devia ser. Nós receberemos um corpo segundo esse padrão, segundo esse molde. E eu te garanto que vai ser um corpo muito bonito. Enquanto nós não chegamos lá, é com esse corpo, é com as coisas que nós fazemos que nós devemos glorificar a Deus. Então pensa comigo, se Deus valoriza a arte deve fazer parte do nosso cotidiano. Mais do que isso, se Deus valoriza a cultura e nós somos os responsáveis por fazer cultura, nós devemos restaurar a cultura. Nós fomos restaurados por Jesus. Quando ele morreu na cruz, ele morreu e nos salvou como completo. Inclusive nas obras das nossas mãos, naquilo que nós fazemos no dia a dia. Seja trabalhando na área da saúde, trabalhando na educação, trabalhando nos serviços gerais, trabalhando no comércio, trabalhando na indústria, trabalhando na área de pesquisa. Tudo o que nós fazemos faz parte da cultura. E se nós fazemos isso debaixo dos princípios cristãos, nós estamos revelando Deus naquilo que nós fazemos.
Assim como a criação revela a Deus e a criação é um produto de Deus, aquilo que nós fazemos no nosso dia a dia revela a Deus como produto do que nós, cristãos verdadeiros, que são imagem e semelhança de Deus, fazem. Deus é o Deus criador e nós somos criadores porque nós somos imagem e semelhança de Deus. Tudo aquilo que nós fazemos importa e tudo aquilo que nós fazemos pode refletir a Deus. Nós só precisamos fazer debaixo dos princípios corretos. Para isso, nós precisamos nos restaurar, enquanto cristãos verdadeiros, aceitar a Jesus e viver os princípios dele. E nós precisamos propagar uma arte que esteja debaixo dos princípios cristãos. Assim, a nossa arte vai ganhar valor. Valor tanto dentro da igreja quanto fora da igreja. E aí, quando eu falo ganhar valor, eu preciso de uma arte de qualidade. Essa técnica, esse saber fazer, ele tem que ser bem feito. Para que assim nós possamos alcançar todos os lugares de influência da nossa cultura. Nós, enquanto cristãos, só vamos atingir os grandes lugares da arte, como os teatros, os museus, as vendas de CDs, se nós fizermos algo com qualidade. E aí não estou falando de ganhar dinheiro com a nossa arte, estou falando de produzir uma arte que seja relevante para o mundo, para que o mundo possa olhar para a nossa arte e ver Deus. Pense só, se nós somos criação do principal artista, nós temos acesso à principal fonte de criatividade, que é Deus. Deus é o Deus criador e nós somos imagem e semelhança dele. Então o que nós fazemos deveria ser o mais excelente a nível de arte. Deveria ser a melhor arte do mundo. As pessoas do mundo deveriam aprender com a gente. Só que nós abrimos mão disso. Então agora é nossa função, é sua função, aprender de Deus e produzir uma arte de qualidade, para transformar a forma que as pessoas dentro da igreja e fora veem a arte, para transformar a forma como elas veem ao próprio Deus através daquilo que nós fazemos. Talvez seja difícil esse caminho, mas nós só vamos trilhá-lo se nós começarmos a trilhar. Então agora nesse momento, seu primeiro passo é entender o que Deus quer de você, entender o que você precisa mudar enquanto cristão, e aí começar a produzir uma arte debaixo desses novos princípios. Para encerrar esse vídeo, eu quero deixar algumas sugestões para vocês de autores que eu citei ao longo desse vídeo e que podem ser uma grande base para você estudar e até conversar com sua equipe, conversar com o seu pastor sobre arte, né? Primeiro é esse aqui, A Arte e a Bíblia, de Francis Schaeffer. Esse é um livro simples, pequeno, mas que ele vai discutir um pouco do como a arte está dentro da Bíblia, como que a Bíblia olha para a arte. E um segundo livro, que tem muito a ver com esse daqui, é O Dom Criativo, de Rookmaker, que é o autor que eu citei um pouco atrás no vídeo. Minha última sugestão é esse livro, chamado A Arte no Contexto Cristão. Esse livro foi escrito por 13 líderes de arte, de vários tipos de arte aqui do Brasil. Tem pessoas como Isabel Coimbra, do Diante do Trono, Adriana Pinheiro, Luciana Pinheiro, da Cia Rema. Tem pessoas da área do circo, da área do teatro. Existem capítulos aqui sobre a questão profética da arte, sobre o uso de elementos, sobre cura. E tem um capítulo meu aqui que fala sobre o ser artista. Muito daquilo que eu abordei ao longo desse texto, né, dessa aula, está aqui nesse texto. Tá? Então, se você tiver interesse nesse livro, você pode entrar em contato comigo. Se você quiser acompanhar o trabalho que a gente faz na Cia Dança e Vida, você pode acessar aí o nosso Facebook, o nosso Instagram, nosso site. Eu vou deixar aqui embaixo o meu contato, tá? O contato da Cia Dança e Vida, para se você quiser tirar dúvidas, se você quiser perguntar mais sobre coisas que eu falei nesse vídeo, se você quiser conhecer mais pessoas que trabalham com arte cristã com excelência, eu vou estar deixando aí o contato para vocês, tá bom? Obrigado por me ouvirem.